Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso ConectaCast. Hoje eu estou acompanhado de feras que vão nos ajudar a entender melhor sobre emergências químicas. E você que já está familiarizado com esse tema, não vai embora não. Fica com a gente porque muita informação importante vai acontecer no nosso podcast. Estou aqui hoje com especialistas que vão nos ajudar a entender melhor sobre produtos perigosos. Márcio e Adam, sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês para a gente esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto tão delicado. Obrigado, vai ser um enorme prazer falarmos sobre produtos perigosos. Bora lá então, vamos começar o nosso podcast com a pergunta seguinte. Até certo ponto é fácil a gente identificar o sabor de uma comida, de uma bebida, por conta de sentir o cheiro ou sentir o sabor mesmo. Agora, em relação a produtos químicos perigosos, é isso que eu quero saber e que todos os nossos espectadores querem também. Sendo que a gente não pode provar, não pode inalar os seus gases. Como fazer em relação a isso? Então, Marcelo, inclusive é um ponto interessante, né? Uma substância perigosa, já está no nome, né? Já está bem claro isso. Eu nem posso tentar querer descobrir o risco que acompanha essa substância pelo odor. Exatamente, né? Justamente quando eu tenho num ambiente de trabalho uma substância considerada perigosa, deve ser feita uma avaliação primeira, né? Uma identificação prévia, até mesmo uma separação, dependendo da empresa, né? Porque toda vez que eu tenho uma substância perigosa, existem riscos atrelados e muitas vezes eles são desconhecidos da nossa população. Por exemplo, formas que nós temos hoje em dia para a identificação desse produto, dentre elas nós encontramos aí rótulos de riscos, painéis de segurança, o sistema GHS, entre vários outros que vão ajudar a gente a rotular e a identificar os produtos químicos de uma forma mais organizada. Muito bem. Além dos rótulos de risco já citados por você, Adam, temos o painel de segurança. Eu queria saber como é possível identificar a substância perigosa nesse caso. O painel de segurança, ele é um mecanismo de identificação muito útil, muito fácil, na verdade, mas existe uma certa necessidade de conhecimento técnico, devido a ele me trazer duas informações importantes, né? Numa mesma sinalização, duas informações importantes. É um painel laranja, né? Ele é fácil de fácil visibilidade, né? E ele traz na parte inferior dele um número de 4 algarismos conhecido como número ONU. Esse número, se você tiver uma forma de consultar, né, depois a gente vai falar aqui sobre o manual BIQUIM, por exemplo, e entre outras ferramentas, né, hoje a gente consegue com aplicativos consultar. Exatamente. Tem que tomar cuidado com a fonte, né? Tem que ser uma fonte correta, uma fonte fidedigna, né, para busca desse número ONU. E aí, dentro desse número ONU, eu consigo buscar as informações mais específicas sobre aquele produto, mais técnicas, né? Detalhes que eu não acho em qualquer outro local. E além disso também, na parte superior, eu posso ter ali números e letras que vão me indicar especificamente a classe de risco daquele produto. Eu posso ter, por exemplo, mais de um risco atrelado ao mesmo produto. Eu posso ter, por exemplo, riscos específicos como reatividade em contato com a água. Eu posso também trazer, em alguns casos, a intensidade daquele risco. Então, é bem fácil de você entender a identificação quando você tem essa informação técnica já guardada para você. Perfeito. Complementando aqui a fala do Adam, essa classificação em risco, ela se define como risco em subsídio, quando é um nível de, por exemplo, pouco, médio, altamente perigoso, né? E no processo de identificação das classes, ou seja, uma decodificação que auxilia, né, a identificação por painéis, seriam os rótulos, né? Nesse processo, os rótulos eles acabam decodificando uma unidade típica de risco para envolver diretos produtos. Ou seja, risco 1 considerado traz ali a abrangência de todos os produtos explosivos, né? Produção explosivos, característica explosiva, né? No risco 2, eu vou ter a identificação de gases inflamáveis, gases não inflamáveis, né? No risco 3, nós trazemos uma das mais padronizadas, que vai ser a questão de líquidos inflamáveis, tá? No risco 4, a gente tem a decodificação de sólidos inflamáveis. Então, todo o contexto de substância que é inflamável, mas que não líquida em seu estado sólido. Está no 4. Perfeitamente. No 5, a gente tem a abrangência de tudo que é oxidante, certo? No 6, tóxicos, ou seja, a gente até falou, né, sobre atmosferas tóxicas e tudo mais. Então, no rótulo de risco número 6, a gente vai trazer tudo o que é tóxico. No 7, radioativo. 8, materiais e substâncias corrosiva. E, por fim,
né, dentro dessa decodificação, o número 9, que traz a decodificação ali de substâncias diversas perigosas. Essa identificação de rótulos em si, ela traz ali uma origem da ANTT, ou seja, Agência Nacional de Trânsito Terrestre, onde nós conseguimos, por meio de uma decodificação clara em substâncias de produtos perigosos, identificar e decodificar, né, estes tipos de produtos perigosos para que se torne uma ação mais habitual, até na busca e na procura, por exemplo, do manual do ABIQUIM, né, quando a gente vai tratar algum tipo de emergência química relacionado de pequeno, médio ou grande porte. Muito legal você ter falado sobre isso e até vou trazer uma outra pergunta, que se existe uma outra forma de identificar uma substância química e sim também, inclusive, os seus riscos incluídos. Existe sim. Na verdade, nós temos algumas outras formas, né? Por exemplo, fichas de emergência, que trazem aí informações já direcionadas para o segmento de emergência, falando sobre um produto específico. Certo. Então, se eu tenho aqui um frasco de álcool, por exemplo, e eu tenho uma ficha de emergência sobre o álcool, né? Eu tenho todas as informações relacionadas ao como agir num cenário crítico com aquele produto. E uma outra informação também é a FISPIC, né? FISPIC, que é a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. Esse documento é um documento importantíssimo e obrigatório para armazenamento, estoque, transporte de qualquer produto químico, tá? Então, qualquer produto químico, mesmo aqueles não considerados perigosos, né, eles têm que acompanhar a sua FISPIC. Ele é individual de um produto? Isso, de um único produto. Ele é como se fosse um RG desse produto? Exatamente. Nele, eu vou ter todas as informações pertinentes. E ela é dividida, né, a FISPIC ela é dividida em 16 seções. Então, eu tenho muitos tópicos para abordar, desde a questão de estoque apropriado, mecanismo de transporte seguro, e também as medidas de proteção contra incêndio, o impacto ambiental que isso pode gerar e as disposições gerais sobre o produto. Agora eu queria saber qual a diferença entre a ficha de emergência e a FISPIC. Então, esses dois documentos são muito importantes para nós, né? Hoje, nós temos a obrigatoriedade de manter na empresa, no transporte, a FISPIC. A ficha de emergência é um documento muito importante também, porém não é mais obrigatório. Muitas empresas ainda mantêm o uso dela, porque ela tem o seu nível de importância bem grande, tá? Quanto mais segurança, melhor. Exato, nunca é demais, né? A FISPIC, ela abrange todas as informações que você precisa saber sobre aquele produto. Como eu disse antes, são 16 seções e cada uma delas vai falar de um tópico específico. Só que você imagina que você pega todas as informações relacionadas à área de emergência, o que pode acontecer emergencialmente com aquele produto, e vai concentrar tudo num documento só. Essa é a ficha de emergência. Ela é rápida, ela é mais objetiva, ela é mais direta para falar sobre os cenários críticos que podem ocorrer. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, nós usamos geralmente a FISPIC, né, como uma referência também para emergência, para o dia a dia, para a tratativa com o produto, mas também para criar um planejamento de ações emergenciais que pode, né, pensando no que pode ocorrer com aquele produto. Já no caso da ficha de emergência, ela é mais objetiva. Eu estou naquela ocorrência, como agir, o que não fazer, aí eu pego esse documento. Então tem essa diferença aí, mas os dois têm um nível de importância. Legal. Uma outra explicação também muito importante nesse sentido é que a FISPIC, ela é uma responsabilidade do criador do produto, por lei, certo? Como você mesmo mencionou, ou seja, um certo RG, né? Um documento do produto, perfeitamente. As fichas de emergência, muito comumente, elas são elaboradas por profissionais químicos, profissionais responsáveis técnicos das indústrias, né? Que muitas das vezes não é diretamente o criador do produto, mas que garante uma proficiência aplicada àquilo, ou seja, o conhecimento dentro daquele produto. Porém, na interpretação do detalhe, muitas das vezes falta informação para o gerenciamento da emergência ou do determinado produto, ou até um excesso dela. Para que isso não ocorra, uma questão comum do hábito entre as empresas, e muitas das vezes você ter algum determinado produto perigoso, enfim, e ter uma informação ali não muito bem estabelecida daquele determinado produto, se pede que seja utilizada as FISPICs, como o Adam acabou de falar, né, como referência básica. Porém, uma ficha de emergência sendo aplicada de acordo com as informações da FISPIC também não é dispensada. É um documento que também visa, muitas das vezes, até uma ação de emergência específica de alguma determinada empresa.
Ah, que legal, hein? Quanto conhecimento bom que vocês trouxeram pra gente. Eu só tenho que agradecer, de verdade. Obrigado mesmo. Obrigado. E eu quero que vocês deem a consideração final para quem está assistindo a gente. Começando por você, Adam. Muito bem. Produtos perigosos, no modo geral, é um assunto muito delicado. Eu tenho que ir a fundo e conhecer aquele produto antes de me aventurar em trabalhar com ele. Fica o recado, né, para que as empresas cada vez mais invistam em treinamentos, né, destinados a essa área, não somente treinamentos teóricos, mas treinamentos práticos, né, para entender cada vez mais aí sobre os riscos associados a isso, e aos trabalhadores, né, que não brinquem em serviço, que de fato leiam esses documentos, aprendam a identificar uma ficha de emergência, como ler e interpretar uma ficha de emergência, uma FISPIC, ou como também identificar um produto perigoso através do seu rótulo de risco e painel de segurança. É isso, obrigado, viu, Adam? Márcio, você, considerações finais? Nós respeitarmos o conhecimento aplicado. Eu sempre oriento com que nós, profissionais de emergência, tenhamos a conduta suficiente para que a gente sempre busque o conhecimento no profissional proficiente. Se eu tenho uma emergência química relacionada a produtos perigosos, é de minha responsabilidade buscar conhecimento com profissionais que saibam o que está fazendo, que saibam nos ensinar da melhor maneira, que saibam agir nas situações aplicadas com diversos produtos perigosos, né? Falo isso porque até um fato estatístico da área de emergência, há poucos anos atrás nós tivemos uma emergência no sul do país, onde 2 bombeiros vieram a óbito no atendimento de emergência. Isso é um fator muito autoexplicativo do próprio tipo de emergência química por produtos perigosos, que dá o que nós devemos dar, na verdade, o devido respeito a esse tipo de conteúdo, de assunto e de emergência. Não há espaço para deduções. Nós temos que entender de forma bem aplicada como funciona o processo com produtos perigosos e como nós, né, profissionais de emergência, principalmente os que ensinam didaticamente, entender a melhor ferramenta, a melhor orientação técnica e o melhor procedimento a ser aplicado no momento oportuno. É isso. Conhecimento e segurança nunca é demais. Eu quero agradecer a vocês que estiveram com a gente no nosso ConectaCast. Mais podcasts estão por vir, por isso fica ligado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.